Oi, gente. Eu queria conversar com vocês hoje a respeito da batalha espiritual, né? É um tema que é bastante falado e conhecido por nós. E nos meus estudos eu descobri algo muito interessante, que a nossa luta contra as forças espirituais do mal não é uma luta de ataque, mas é uma luta de resistência aos ataques que essas forças espirituais do mal nos conferem. Leiam comigo Efésios 6, de 11 a 3. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ataque deles. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Portanto, quando nos é ensinado para que a gente possa nos vestir da armadura de Deus, não é para que a gente entre em ataque contra as forças espirituais do mal, gente. É para que a gente possa nos cingir da fé, através do escudo, da palavra de Deus, que é a nossa espada, e é o que calça os nossos pés. Para que a gente possa ter esperança na justiça do Senhor, que é o que protege o nosso coração. E todas essas coisas que trata sobre a armadura de Deus é para que a gente possa nos defender contra os ataques das forças espirituais do mal, para que a gente possa nos defender das flechas inflamadas através do escudo da fé. E através da gente aprender todas essas coisas que a gente consegue resistir, gente, porque a gente não consegue nos submeter ao que a gente não conhece. Nós não conseguimos nos submeter a quem a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente não confia. Então a gente não consegue nos submeter em quem nós não confiamos. Então, o que é que vence? Qual a única arma que pode ser entendida como um ataque às forças espirituais do mal? A única arma que nos confere vitória é a nossa fé. E é perdendo a fé que a gente perde a batalha e perde a guerra. Em 1 João 5, de 4 a 5, diz assim: o que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus, gente, não todo mundo. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E toda vida que eu paro para pensar sobre isso, gente, se eu persisto, se eu desisto, se eu renuncio a esse sonho de ver minha família restaurada, ou se eu continuo resistindo e orando e clamando por isso. Toda vida que eu paro para pensar sobre isso, todas as vezes que eu paro, eu me lembro da história de Marie Durand, que era uma moça que viveu na Idade Média. Ela tinha 18 anos e ela viveu num período em que, na França, era proibido o protestantismo, né? E ela teve toda a sua família dizimada, presa, por conta de não cumprirem esta lei. Eles eram proibidos de se reunir como igreja e eles faziam reuniões secretas em casa, em outros locais. E sua mãe foi presa quando ela tinha 4 anos, o seu irmão foi preso, o seu noivo foi preso e em seguida ela foi presa, né? Ou não lembro exatamente se foi essa a ordem cronológica, mas acabou que todos foram presos e toda a sua família foi praticamente dizimada.
E ela foi presa quando tinha 18 anos, né? Ela era uma jovem, ela tinha sonhos, ela tinha planos, ela tinha um noivo. E por amor a Cristo e por obediência, ela foi presa. E teve todos os seus sonhos ceifados dela, né? E ela não foi presa por 1 ano, por 2 anos, por alguns meses. Ela ficou presa por 38 anos. A torre que ela ficou encarcerada é a Torre de Constança, na França. Junto com ela estavam outras mulheres, também presas pelo mesmo motivo, porque adoravam ao Senhor, porque viviam a verdade. Mas também estavam outras mulheres, estavam prostitutas, estavam assassinas, estavam... Era uma prisão comum. E nessa prisão, ela durante 38 anos, ela evangelizou todas essas mulheres. E foi um período muito difícil, e isso é provado pelas cartas que ela enviava ao seu pastor, à sua família. E ela contava toda a angústia que sofria, porque as prisões, inclusive, não eram como hoje, né? Ela vivia num lugar muito frio, as prisões não tinham aquecimento, eram lugares frios, fétidos, sujos e com péssimas companhias. Então ela viveu assim, durante todo o tempo do seu cárcere. E nessa prisão, gente, a única condição para ela sair era só ela dizer: eu renuncio a esse evangelho. Eu renuncio. Essa frase era a chave da sua liberdade para o mundo, para que ela pudesse viver sua vida, para que ela pudesse casar, para que ela pudesse ter filhos, para que ela pudesse viver em liberdade. A única coisa que ela tinha que dizer era: eu renuncio. E ela passou 38 anos dizendo: eu resisto. Eu resisto. De tanto ela dizer, quando vinham perguntar, ela dizia: eu resisto. Ela escreveu na pedra, na sua prisão: eu resisto. E resistir foi só o que Marie Durand fez em todo o seu cativeiro. Não negou sua fé, exortou suas companheiras e, através das cartas que mandava à sua família, ela contava momentos de súplica e também de agradecimento para o alívio que ela recebia, tanto da palavra de Deus quanto dos seus irmãos. E 38 anos depois, um príncipe visitou a torre e ficou consternado com a situação das mulheres que ainda estavam presas. E aí ele intervém por elas, era em torno de 14 mulheres. E uma delas, inclusive, estava presa há 41 anos. E era uma das maiores companheiras da Marie, era essa mulher, a qual ela ajudava a resistir. E ela ficou presa 41 anos, né? Então, depois desse tempo, ela já estava com mais de 50 anos, né? E ela ainda viveu 6 anos em liberdade, até morrer. E aí eu fico pensando, como que pode uma pessoa viver 38 anos dentro de uma prisão real, né? Porque nós nos sentimos assim, nós nos sentimos presos a uma situação, mas nós temos liberdade de ir ao shopping, vamos ao cinema, vamos à praia, viajamos, cuidamos dos nossos filhos, trabalhamos. Nossa vida continua, né? E ela viveu uma prisão dupla, ela viveu uma prisão espiritual, a qual ela não podia sair, ela não tinha chance de sair. Porque se ela era convertida, ela jamais diria: eu renuncio a Cristo. E ela viveu uma prisão real também, né? Porque ela ficou trancafiada por conta da sua fé. E o que a gente faz, gente? Diante da nossa situação, a gente acha que nós somos as pessoas que mais sofrem no mundo, achamos que, meu Deus, quanto sofrimento. E eu olho para uma história dessa, de alguém que abriu mão de sua vida, só para não dizer uma frase. Depois ela não poderia se arrepender. Eu pensei isso, poxa, custa ela ter dito assim: eu renuncio, depois ela sair e dizer: ô Senhor, me perdoa. Não, ela resistiu até o fim.
E essa história dela, gente, me fortalece, porque eu olho que alguém, uma mulher de Deus, uma jovem, conseguiu resistir a todos os ataques e ciladas do diabo, porque você não imagina o que ela não deve ter passado durante 38 anos dentro de uma prisão. Quantas e quantas vezes ela já não deve ter pensado, não seria melhor eu renunciar, não seria melhor desistir de tudo. E essa história, e junto com todas as histórias, né, gente, nós conhecemos na Bíblia, Paulo que resistiu a tudo, fome, nudez, perseguição, morte, apedrejamento, açoites, incontáveis sofrimentos, né? E ele resistiu até o fim. Resistiu até o ponto de, humanamente, não ter recebido nada. Porque o que ele recebeu em troca de toda a resistência? A morte. Ele recebeu a morte, sendo decapitado. Poxa, que prêmio, não é? A gente pensar que o Senhor vai nos dar bênçãos incontáveis, porque nós estamos na posição. Mas a nossa maior bênção, gente, não está aqui na terra, sabe? E é por conta dela que nós devemos resistir. Nós não devemos resistir para que o marido volte, nós não devemos resistir para que o Senhor se compadeça de nós. Nós devemos resistir em obedecer a Deus, porque não há nada melhor do que obedecer a Deus. Porque é o que nos fará plenamente felizes, é resistir ao diabo. É o que nos fará plenamente satisfeitos, é chegar até o fim da jornada e dizer: combati o bom combate, acabei a corrida e guardei a fé, independente do que aconteça. Portanto, todos os dias eu digo: eu resisto. Eu resisto. Eu resisto. Resisto às tentações, porque o Senhor pode me livrar de todas elas. Eu resisto ao cansaço que me faz querer recuar quase todos os dias, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu resisto ao que os meus olhos veem, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Esperar por aquilo que está vendo, isso não é fé. Fé é esperar por aquilo que nós não estamos vendo, é o contrário daquilo que estamos vendo. E assim nós conseguimos ter esperança no que o Senhor Jesus pode fazer. E a esperança produz perseverança. E eu resisto a um mundo que diz que eu sou codependente, que eu sou uma imbecil, que eu sou uma mulher muito bonita e nova, poderia inclusive refazer a minha vida. E aí eu pergunto, de que me adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma?